Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos encerrar a semana, se Deus quiser, com chave de ouro, né? Nós paramos ali na questão, na letra C, da página 33 de língua portuguesa. Estamos caminhando aqui para a aula 13, né? Eu havia pedido para que vocês procurassem o sentido da palavra reflexo e reflexão, e para vocês entenderem qual seria o sentido dessas palavras na frase, né? Que ela considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas obter a informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Então, eu observei que alguns me mandaram a tarefa e vocês só buscaram no dicionário o sentido das palavras, né? Reflexo e reflexão. Não era só isso, tá? Não era só buscar o sentido das palavras, né? O significado delas no dicionário. Era para que vocês entendessem que, atualmente, gente, o processo de leitura, ele desenvolve mais a resposta automática. Então, o fato de vocês estarem lendo muito mais suportes tecnológicos, vocês estarem lendo mais no celular, mais em tablet, mais no computador, do que vocês estarem lendo fisicamente o livro, ele desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo, certo? Então, por isso, desenvolve mais o reflexo do que a reflexão, tá? Então, foi isso que ele quis dizer com esse pensamento, tá bom? Então, retomando aqui a questão 9, tá? Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Então, sempre que eu estou colocando a minha opinião sobre um determinado assunto, eu vou escrever em primeira pessoa, porque eu estou falando sobre a minha opinião, certo? Então, copie um trecho do primeiro parágrafo que comprove essa afirmação. Então, nós vamos lá na crônica, ó. Gente, a primeira linha já determina que é a primeira pessoa, quando ele começa, terminei a última coluna perguntando. Quem terminou? Eu, né? Então, esse terminei indica que é a primeira pessoa, certo? Então, vocês podem colocar entre parênteses eu, e aí, terminei a última coluna, certo? Terminei a última coluna perguntando, 2 pontos. Aí vocês colocam entre aspas, porque vocês estão retirando do texto, tá? Questão B. Leia o texto. Objetividade e subjetividade. Objetividade é a característica daquilo que é objetivo, ou seja, que é resultado de observação imparcial, independentemente das preferências e opiniões individuais. Então, é você olhar e ser objetivo, você não colocar suas impressões em cima daquele fato, certo? Agora, subjetividade é a característica do que é filtrado pelo ponto de vista de uma pessoa, refletindo seus sentimentos e suas crenças. Então, a subjetividade é você colocar as suas impressões em cima daquele fato. Então, ela foi filtrada por você e você colocou as suas opiniões sobre aquilo, certo? Explique se o texto dessa crônica é objetivo ou é subjetivo. Então, na verdade, esse trecho, essa crônica, ela é marcada pela subjetividade. Então, vocês podem colocar assim: a crônica lida é marcada pela subjetividade, vírgula, pois o autor expressa seu ponto de vista sobre o assunto abordado. Então, a partir do momento que o autor de um texto, ele expressa a sua opinião, o texto passa a ser subjetivo, tá? Questão 10.
O autor de um texto pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema por meio de palavras ou expressões chamadas de modalizadores. Releia o trecho a seguir e sublinhe o modalizador que indica dúvida. Então, vamos seguir a setinha ali e entender o que são esses modalizadores, certo? Modalizadores são recursos da língua que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Então, são palavrinhas que você começa a entender o que o falante está querendo dizer sobre aquele assunto. Se ele está concordando, se ele está tendo dúvida, se ele está tendo certeza, né? Simplesmente por determinadas palavras. E essas palavras são chamadas de modalizadores. Então, olha só, essas palavras podem indicar dúvida. Quando ele diz, é possível que, provavelmente, pode ser, certo? Então, essas palavras são modalizadores que indicam dúvida. Ou, por exemplo, um sentido de avaliação. Ó, felizmente, curiosamente, vagarosamente. Olha, ele estava andando vagarosamente em minha direção. Então, eu estou expressando um sentimento, certo, de avaliação. Olha, eu estou vendo ele vir em minha direção vagarosamente, certo? Então, eu estou expressando um sentimento e uma avaliação, né? Felizmente, ai, que alívio. Então, é um sentimento que eu estou dando. Felizmente, eu fui bem na prova. Então, eu estou dando uma avaliação sobre o meu sentimento, certo? Então, essas palavras nós chamamos de modalizadores, certo? Aqui nós vamos ler esse trecho aqui e vocês vão assinalar qual palavra indica dúvida. Vejam só, a verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente. E talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. E aí, que palavra indica dúvida? Seria talvez? Exatamente, né? Então, talvez vocês destaquem aí, sublinhem ou usem um marca-texto, tá? Para indicar que essa palavra é que é o modalizador aí indicando dúvida, certo? A argumentação é importante em um texto que tem o objetivo de apresentar um ponto de vista. Ainda que não fique evidente, o autor pretende convencer o leitor da validade de suas opiniões e, para isso, ele precisa expor argumentos consistentes. No nosso dia a dia, mesmo sem nos darmos conta, tá? Nós precisamos justificar nossas atitudes, certo? Nossas ideias, nossos comentários por meio de argumento. Ó, por que eu tomei determinada atitude? Então, muitas vezes eu preciso argumentar, né? Essa habilidade de argumentar é exigida no nosso convívio social. Então, se eu tomei uma decisão, por exemplo, de não ir ao aniversário de um amigo, por exemplo, mas por quê? Existe uma razão, você tem que usar um argumento para explicar isso, certo? Ou porque você não ter vindo na escola fazer uma prova, porque eu estava doente, então isso é um argumento. Ah, professora, porque eu não estudei o suficiente, então eu não quis ir fazer aquele dia. É um argumento. Então, a gente precisa ter argumentos no nosso dia a dia, certo? Então, isso faz parte da nossa vida. Não é aqui na aula de português que a gente tem que usar argumentação. Então, a questão 11 diz assim: a frase reproduzida na questão anterior apresenta a opinião a ser defendida pelo cronista. Os gênios atuais não são tão brilhantes como os de antigamente. Um argumento fundamental da crônica é um exemplo retirado da vida particular do cronista, presente no segundo parágrafo, quando ele diz: sua neta o ensina a lidar com o iPad. Então, letra A. Se a neta de 2 anos consegue ensinar o avô a usar o iPad, isso sugere que essa tecnologia criada pelos gênios atuais é
simples para as novas gerações. Por isso, uma criança pequena consegue compreender e repetir sozinha como usar o aparelho. Então, ela consegue, uma criança de 2 anos consegue lidar com isso. Então, ela é uma tecnologia simples para as novas gerações. Para as antigas, ela não é tão simples, né? Então, ela é complicada para as pessoas em geral? Não. Ela é simples para as novas gerações, certo? Questão B. A ideia presente na frase "nada contra os gênios tecnológicos" é desmentida no final do parágrafo pela seguinte frase: "Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio, mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que ainda não descobriu", né? Então, quando ele fala que ele é meio contra os gênios tecnológicos, ou seja, o Bill Gates, né, o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, que foram pessoas que criaram aí os computadores, os softwares da vida, né, o Facebook. Por quê? Porque ele não vê isso como uma genialidade, mas ele desmente isso quando ele se dá conta que gênio é Alice, né? Porque ela consegue lidar com essas tecnologias e tem apenas 2 anos de idade, né? Então, aí a terceira alternativa. Questão 12. Outra estratégia argumentativa do cronista é a contra-argumentação. Ou seja, ele apresenta um argumento contrário à opinião dele e depois mostra que o argumento é fraco, o que então reforça o seu ponto de vista. Então vamos reler. Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. Então, um argumento é dito a ele que, olha, as tecnologias não são tão ruins assim, nunca as crianças estão lendo tanto como agora. Aí ele diz, é verdade, mas em geral é uma leitura efêmera, descartável para obter informação instantânea, não entendimento, num processo que desenvolve mais reflexo do que reflexão. Então ele contra-argumenta, né? Então ele fala, elas estão lendo muito, mas não é para pensar, é simplesmente para dar uma resposta instantânea, não é para ter um pensamento profundo e reflexivo, né? Então, qual é a questão aí, ó? Letra A, sublinhe um traço, então agora aqui a gente não vai usar marca-texto, tá? Sublinhe com um traço o argumento retirado do senso comum, do que a maioria das pessoas pensam, tá? Que é, então, com um traço só, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. Então, todas essas palavras aí é o pensamento do senso comum. B, agora com 2 traços. O trecho em que o cronista demonstra concordar com esse argumento. Quando ele fala, é verdade, 2 traços. Agora, sintetize o argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, nega o argumento do senso comum. É quando ele fala assim, ó, a leitura relacionada, podem anotar, a leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos é efêmera, vírgula, automática e sem reflexão. Letra D. Há uma relação de oposição entre a ideia de que nunca se leu e escreveu tanto quanto hoje e a visão de que essa leitura é superficial e acrítica. Que palavra estabelece essa relação? É o mas, né? Então tá pedindo para que você circule esse mas, porque até então ele disse é verdade, né? Ele concorda
com a opinião do senso comum, mas aí é que ele vem com a contra-argumentação, né? Então vai ficar assim, ó. Fica aquela primeira parte com uma linha, aí aqui é verdade com 2 linhas e o mas circulado, tá? Bom, quais os tipos de argumento que a gente está trabalhando agora? A contra-argumentação, né? O autor, ele procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista. Ao apresentá-los ao texto, ele contestando-os expõe a fragilidade do argumento e assim enfraquece a oposição contrária. Então foi o que ele fez. Primeiro, ele colocou a argumentação do senso comum, dizendo que as pessoas acham que, nossa, os adolescentes, as crianças estão lendo muito hoje em dia com a tecnologia, né? Com os objetos tecnológicos. Sim, é verdade. Porém, essa leitura é fraca, essa leitura não tem consistência. Aí ele vem com uma contra-argumentação mais forte para dizer que aquele argumento é fraco, né? O argumento de autoridade, ele cita o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas. Então, se a gente está falando sobre leitura, então vem um escritor falar sobre aquilo. Se a gente está falando de ciência, vem um cientista, vem um médico, tá? Então, isso a gente chama de argumento de autoridade. Então, é um especialista que vem colocar o seu ponto de vista sobre aquele assunto, sobre aquele tema, tá? Então, a citação de uma autoridade no assunto traz credibilidade, confiabilidade à ideia defendida pelo autor, certo? Questão 13. No último parágrafo, para comprovar sua opinião, Zuenir Ventura usa um argumento de autoridade, ou seja, cita a fala de um especialista. Quem é o especialista citado? Ela cita, gente, o crítico literário Haroldo Bloom. Então, vocês olhem lá no texto como que escreve, ó. Ela cita, onde que ela cita aqui? Ah, lá no finalzinho do texto tem o nome dele, ó. Haroldo Bloom. Ó, lá no finalzinho do texto tem o nome dele. Letra B. O que afirma o especialista e sobre quem? Ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana. Então, ele fala lá, ó. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Haroldo Bloom. Como que a gente sabe que foi ele que escreveu? Porque está entre aspas, né? Então, aquilo ali foi uma fala dele, tá? Letra C. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado. Vírgula, ou seja, alterar a natureza humana. Foi o caso de Shakespeare, né? Estamos quase no fim. Faça as atividades a seguir para pensar melhor a linguagem da crônica argumentativa. No primeiro parágrafo, a expressão tempo de decantação define o que consagra um gênio. Consulte o glossário ao final do texto e explique o sentido da expressão no texto. Então, vamos lá. Tempo de decantação. Aqui no final, aqui embaixo, nós temos um glossário, tá? Com o que significa decantação. É um processo químico em que as impurezas de um líquido se depositam no fundo do recipiente. Então, não sei se vocês já estudaram em ciências, né?
e assim podem ser separadas no líquido. Então, por exemplo, se você tem duas substâncias, a substância mais pesada, ela vai ir para o fundo e a substância mais leve fica para cima, né? Então, isso é decantar, né? Processo de decantação. Na metáfora do texto, o tempo levará à distinção dos gênios entre as pessoas. Então, quer dizer, só o tempo é que vai mostrar quem são os verdadeiros gênios, certo? É isso que ele quis dizer. Então, aqui, ó, consulte o glossário e explique o sentido da expressão no texto. Então, é o seguinte, no texto, valoriza-se o tempo como elemento capaz de separar o que realmente é genial do que não é, tá? Então, para ele, só o tempo é que vai mostrar. 15. Releia com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho. O prefixo a serve para negar o sentido original de uma palavra. Assim, o que significa deslumbramento acrítico no texto? Acrítico é que é não crítico, né? Então, é que não há uma reflexão sobre essa sensação, que não passa por uma crítica, tá? Então, a resposta é: não há uma reflexão sobre essa sensação, ponto, que não passa por uma crítica. Então, quando a gente coloca o a na frente de uma palavra, significa não. Acrítico é porque não tem crítica, tá? Questão 16. Considerando não apenas a crônica, mas também as questões anteriores, complete a frase. O objetivo dessa crônica é divertir o leitor, propor a leitura de um texto literário ou refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Terceira alternativa, né? Refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos, certo? Esse é o objetivo real desta crônica, certo? Crianças, hoje nós vamos parar por aqui, tá certo? Próxima aula a gente vai entrar no pronome 2. Lembram que a gente viu o pronome 1, né? Por quê? Porque ia ter o pronome 2, certo? E aí nós continuamos na segunda-feira, ok? Espero que vocês tenham um fim de semana abençoado com suas famílias, certo? Descansem, aproveitem e segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Um beijo para vocês.